Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos aqui presentes, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio e pelo site desta mesma rádio. Então, hoje estamos no quarto domingo depois de Pentecostes e somos convidados a ter respeito e levar a sério as palavras de Cristo. Então, resumidamente, é isso que nós recebemos e podemos levar como mensagem dessa Santa Missa de hoje: respeito e levar a sério aquilo que Cristo nos diz. Uma primeira consideração, olhando a Epístola aos Romanos: quando nós nos sentirmos como que talvez desanimados, desalentados, e olhando para a nossa própria cruz e para o mundo cheio de tanta angústia, aflição, dor e sofrimento, e parece que desgraça atrás de desgraça, quando parece que a nossa visão só vê isso, só vê o lado negativo, olhemos para a promessa que Deus nos faz. Então, quando nos sentimos o peso da cruz e a gente só fica olhando para o nosso ombro, não consegue olhar para frente, quando a gente se encontra nessa situação, se você se encontra nessa situação hoje, de ficar como que o pescoço com cãibra e que só olha para a cruz e só olha para a cruz e não consegue tirar o olho do peso que está nas suas costas, tenta virar a cabeça e olhar para o céu. Não há proporção alguma os sofrimentos desta terra com aquilo que nos espera lá no céu. Não há comparação nem proporção alguma aquilo que Deus nos prepara. Então é assim que nós devemos nos guiar. E como nós sempre procuramos fazer aquela autossugestão e autoajuda, recebemos de vários meios hoje em dia, está muito em moda isso, por causa também de ter vigorado aí a moda da depressão. Então está muito em moda também a autoajuda, a pessoa tentar se superar. Então olha para o Evangelho, olha para essas palavras de São Paulo, um homem de Deus, e que ele mostra: não há proporção nenhuma os sofrimentos dessa terra com a vinda que há de vir, que acontecerá no reino dos céus. Então, quando você está sentindo esse peso, lembra do céu que está reservado para aquele que tem fé, e aquele que conduz a sua vida pela fé, vive os sofrimentos com um olhar de fé. Se você ainda não tem esse olhar de fé com relação à parte negativa que nós todos passamos aqui na terra, peça essa graça de ter um olhar de fé e de confiança, e aí as promessas do céu vai ser então a sua autoajuda e autossugestão para você viver uma vida mais positiva e alegre, guiado pela fé. Não por meios humanos e que não levam a nada, mas pela fé. Que nós busquemos a autoajuda e a autossuperação e viver uma vida positiva olhando para o céu. E a segunda parte, então, já terminando, para que nós possamos refletir bem nesses assuntos, vem a pesca milagrosa, onde Jesus, então, depois de ter feito uma pregação, ensinado ali as multidões, que estavam sedentas de ouvir a palavra de Deus, como nós vemos a narração, e o destaque que nos faz São Lucas, Jesus olhou para São Pedro e disse: põe a sua barca mais para o fundo e joga a rede. Aí São Pedro: ô mestre, eu trabalhei a noite inteira, desde o entardecer, a madrugada toda,
estou aqui de dia já, eu joguei rede a madrugada toda, mas por causa da tua palavra eu vou jogar de novo. E aí aconteceu algo extraordinário e impensável, que eles nunca tinham feito. Foi a quantidade tal de peixe que encheram não só a barca de São Pedro, mas a de Tiago e de João, e as duas barcas estavam a submergir, estavam a afundar, de tão pesadas e lotadas e abarrotadas de peixe que estavam. Então, a pesca extraordinária. Como que aconteceu isso? Teve respeito com aquele homem que disse: coloca a barca mais para o fundo e lança a rede. Ele era profissional na pesca. Jesus não era pescador. Jesus era um mestre da palavra, e ele sabia que Jesus era um mestre do ensinamento. Não era pescador como ele de profissão, mas era um homem que ensinava. Então ele respeitou a autoridade ou dignidade de Jesus, sem saber direito quem era aquele que estava mandando ele jogar a rede. Ali, São Pedro, São Tiago e São João não eram ainda discípulos de Cristo. Era um dos primeiros contatos que eles estavam tendo com Jesus. E ele, resumidamente, levou a sério e respeitosamente aquilo que Jesus lhe disse, apesar de ele ser experiente e profissional na pesca. Ele bem conhecia o lago de Genezaré, morava ali na região da Galileia, ele conhecia desde pequeno, cresceu, já era mais velho, era profissional na pesca. Ele sabia, quando ele trabalhava uma noite inteira tentando pescar, jogando rede, e não pescava, é porque não era época de pesca. Mas com toda essa certeza de experiência e de profissão que ele tinha, ele fez o quê? Riu de Jesus? Zombou, como a gente faz, rir das pessoas que nos aconselham, e nos aconselham de modo certo, talvez em nome da palavra de Deus? Não, ele não riu, nem zombou, nem achou graça. Mestre, eu pesquei a noite inteira. Ele explicou, mas eu vou jogar a rede por causa da tua palavra, porque você está me pedindo. Então, um homem que levou a sério e respeitou aquilo que Jesus estava dizendo. Segredo para você que precisa de uma graça e de um milagre na sua vida. Quem aqui não precisa de uma graça extraordinária? Todo mundo precisa. Por que você está tantos anos pedindo, rezando, e até hoje parece que está no mesmo lugar, não desenvolve a sua fé, é aquela mesma prática mesquinha de 40 anos atrás? Por quê? Será que não é falta de respeito com a palavra de Deus, não? Será que você leva a sério a palavra e os conselhos do Evangelho, dos escritos, da Sagrada Escritura? Será que não é esse problema, não? Nos examinemos, nos julguemos agora neste momento, cada um olhando para o seu coração, pelo seu modo de viver a religião, pelo seu modo de olhar e considerar a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, onde ele se faz presente também pelo anúncio. Como você respeita e leva a sério isso? Numa proporção impensada, Cristo vai te levar a sério e vai te respeitar também, a sua palavra, seu pedido e a sua vida. Nós vemos isso com São Pedro, com os apóstolos ali, da pesca milagrosa. Eles levaram a sério, foram respeitosos, fizeram, e Jesus fez algo que foi muito mais além de uma retribuição pela aquela gentileza que eles fizeram. E Jesus faz assim, e quer fazer assim na sua vida, na vida de cada um de nós aqui. Procuremos pensar neste ponto do respeito
e do levar a sério a sua fé, a doutrina, o evangelho, a pregação, a oração, a vida cristã, a virtude. Será que eu não estou brincando de ser católico, não? Será que eu não estou fazendo de conta que tenho fé? O que a gente constata no mundo católico, muita gente faz de conta que tem fé. Muita gente brinca de ser cristão. E é tudo nas aparências. Que nós não sejamos assim. Queremos ver o milagre extraordinário, como aconteceu. Jesus solucionando o problema dos apóstolos ali. Era um problema. Eles viviam dos peixes. E eu preciso de resolver certos problemas na minha vida. Jesus quer resolver. Procure, de hoje em diante, levar um pouco mais a sério e ser mais respeitoso com a religião, com a doutrina e com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.